Fala, turma! Tudo bem? Aqui é o professor Cairo Pontes da Educare e nessa aula de hoje nós vamos começar a estudar BNCC. Hoje o tema é a introdução. Eu trouxe algumas questões para a gente resolver, vou comentar cada tópico aqui, cada item. Eu espero que você tenha lido sobre esse material já para te ajudar a aprender mais sobre esse assunto e dar esse reforço através dos exercícios, tá bom? Então vamos para o nosso material, vamos lá começar a nossa aula e a primeira questão diz o seguinte: Banca IBAN, questão de 2023. A BNCC reconhece que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e também voltada para a preservação da natureza ao definir. É o seguinte, se a gente compreende muito bem o enunciado, ela está se referindo a algum conceito que está apresentado aqui nas opções, tá? Ó, o item A, nós temos as competências, B, os direitos de aprendizagem, C, as habilidades, D, os campos de experiências. Se você olhou para cá, ficou com dúvida, ainda não sabe, volta para o enunciado, tenta entender melhor o que ele quis dizer para depois responder. É isso que eu vou fazer agora com você novamente, ó. A BNCC reconhece que a educação deve afirmar valores. É uma coisa que, primeiro ponto, ó, deve ter afirmação de valores. Deve também estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade. Eu quero chegar em algum lugar, eu quero transformar a sociedade. Esse aqui é outro ponto que ela quer gerar. Ela quer chegar aqui, tornando-os mais humana. O objetivo, ó, vou tornar mais humana, vou tornar a sociedade mais socialmente justa, mais um desejo, e também voltada para a preservação da natureza. Vou preservar a natureza. Para a gente conseguir alcançar todos esses asteriscos que foram colocados, todos esses objetivos, todas essas afirmações, eu preciso de quê? Eu preciso de campo de experiência? Não, eu não preciso de campo de experiência. Campo de experiência são os campos lá para a educação infantil. Lá para a educação infantil, ó. Tá errado isso aqui, já não pode ser. Eu preciso de habilidade? Talvez eu precise de habilidade. Vamos ver o item B. Eu preciso de direitos de aprendizagem? Não, os direitos de aprendizagem são os direitos que o aluno tem de aprender. Ele não precisa do direito de aprendizagem. Ah, ele precisa de competência? Talvez. Ficamos agora entre A e C. Já temos aqui 50% de chance de acertar. Porém, quando eu dou uma ênfase e faço uma nova leitura para compreender bem esse conceito, você que já leu esse material ou que está aqui agora, não leu ainda, já vai saber que está falando de competência para que eu consiga afirmar valores, estimular ações para transformar a sociedade, tornar mais humana, socialmente justa, preservar a natureza. Estou falando de competências. Por que é competências? Se você pegar o conceito de competência lá na BNCC, ela vai dizer que é a mobilização de conhecimentos, e esses conhecimentos são conceitos e procedimentos. Procedimentos são ações. Ela vai dizer também que é a mobilização de habilidades. Habilidades são práticas cognitivas e socioemocionais. E ela vai falar também que é a mobilização de atitudes e valores. Atitudes e valores para resolver as demandas complexas da vida no cotidiano. E isso entra também o exercício da cidadania e o mundo do trabalho. Por isso que é competência. Competência para mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. E eu tenho em toda essa mobilização, em todos esses conhecimentos, eu tenho a questão dos procedimentos, que são as práticas, são as ações. Tenho também toda a parte de habilidade, que são as práticas cognitivas, da inteligência socioemocional e, obviamente, a atitude de valor, que eu vou chegar também na natureza nesse sentido. Por isso que as competências estão aí para tornar essa sociedade muito mais justa, muito mais estimulada no sentido de transformação. Beleza? A alternativa A é o nosso gabarito, ó. Dá o ok aí. Vamos para a questão 2, questão da banca sustente, que diz assim:
A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e os currículos se identificam na comunhão de princípios e valores que orientam a Lei, Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as Diretrizes Curriculares Nacionais, DCN. Tendo em vista essa comunhão de princípios e valores, pode-se afirmar que, olha aí, aqui é uma questão que precisa de muitos conceitos, por isso que é importante fazer a leitura do texto da BNCC. Alternativa A. O conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação referem-se, entre outras ações, a selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e de aprender. Talvez seja essa. É uma boa alternativa. Vamos ver a alternativa B. A BNCC e os currículos reconhecem que a educação tem um compromisso com a formação e com o desenvolvimento humano global em suas dimensões intelectual, física e afetiva apenas. Ah, tá vendo muito bem, mas a palavra apenas condenou essa alternativa, não pode ser a alternativa B. Vamos nós, C. A BNCC e os currículos têm papéis complementares para assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da educação básica, uma vez que tais aprendizagens não se materializam mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação. Opa, tem um erro bem aqui, ó. Não se materializam mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação. Se não se materializa na ação, vai se materializar onde? Aqui é o lugar. O currículo é ação, o currículo é experiência, é vivência. E é ali onde realmente a coisa se materializa. Se aqui diz que não se materializa no currículo em ação, onde vai ser? Não tem outro lugar. O currículo é a vivência, a experiência de todo o conteúdo, de toda a aprendizagem, de toda a estrutura, de tudo que é fornecido. Então estava certinho até aqui, ó, a educação básica. Aí quando foi para a parte de não se materializar, ficou errado, porque o currículo, para existir, precisa de vivência, precisa de ação. Sem a vivência, o currículo não existe. D. O conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação vão adequar as proposições da BNCC à realidade local. Isso aqui é a parte diversificada, né? Ó, realidade local é a parte diversificada do currículo. Parte diversificada. Considerando a autonomia dos sistemas ou das redes de ensino das instituições escolares, sem necessariamente considerar o contexto e as características dos alunos. Aí tá errado, né? Ó? Se eu estou falando de realidade local, eu preciso considerar o contexto e as características dos alunos. Não faz sentido considerar a realidade local sem considerar esses dois pontos. Então, ó, errado aqui, ó, sem necessariamente não, considerando o contexto e as características dos alunos. Aí ficaria correto. Não pode ser o D. E o E, conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação referem-se, entre outras ações, a conceber e a pôr em prática. Opa, gostei dessa expressão. Conceber e pôr em prática. Situações e procedimentos para motivar, porém, sem engajar os alunos nas aprendizagens. Opa, sem engajar não dá, né? Eu preciso ter engajamento dos alunos, a participação. É aqui que a coisa vai caminhar. Se eu não tenho aluno, eu não tenho aula. Então não faz sentido. Por isso que é realmente a alternativa A, que diz o conjunto de decisões que caracteriza o currículo em ação, refere-se, entre outras ações, selecionar, produzir, aplicar, avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e de aprender. Certinho, item A de aprovação, tudo ok. Vamos para a questão 3, a banca IBAD. Vamos lá. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, estabelece 10 competências gerais. Quantas? 10 gerais para toda a educação básica, que deverão ser trabalhadas na educação infantil e ensino médio. Ó, educação básica. Toda educação básica. Abaixo estão citadas apenas 3 delas. Beleza, está aqui. A primeira, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e cultural para entender
e explicar a realidade, fatos, informações, fenômenos e processos linguísticos, culturais, sociais, econômicos, científicos, tecnológicos e naturais, colaborando para a construção de uma sociedade solidária. Estamos falando de quê? De conhecimentos, ó. Valorizar e utilizar os conhecimentos. Eu já vou logo destacando, porque eu gosto de fazer isso, para identificar qual é a competência que está se referindo. Está se referindo a quê? Conhecimentos. 2. Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais, das mundiais, e também para participar de práticas diversificadas da produção artística e cultural. Estamos falando aqui no 2 de cultura. Cultura, ó, manifestações culturais. A manifestação artística, ela se aplica à manifestação cultural. Então, está falando de cultura. 3. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas e com a pressão do grupo. Autocuidado, né, ó. Estou falando de mim, ó, conhecer-se, eu, apreciar-se, eu de novo, cuidar de sua saúde física, eu cuidar da minha saúde física. Inclusive, como é que está a sua saúde física? Você está se alimentando bem? Está fazendo exercício? Cuide da sua saúde física, tá? Isso também é parte de preparação para a prova. Você tem que estar bem fisicamente. Outra coisa, saúde emocional. Como está a sua saúde emocional? Como você consegue reconhecer suas emoções? Enfim, tudo é com base no eu, né? Ó, eu. Autocuidado. Vamos lá. Essas competências gerais podem ser assim resumidas, respectivamente, a palavrinhas-chave. Veja bem, se você leu comigo bem certinho e acompanhou e marcou comigo, já temos uma resposta. A primeira aqui, ó, está falando de conhecimento. Então, eu vou eliminar o C, vou eliminar o D, vou eliminar o E. Estamos entre A e B. O 2 está falando de cultura. Eu vou eliminar o item A, porque fala de comunicação. Ó, repertório cultural. Só pode ser o item B. Vamos ver o 3. Conhecer-se, apreciar-se, cuidar da sua saúde física e emocional. Autoconhecimento e autocuidado. Aqui não tem autocrítica? Não tem isso? Não tem o cuidado com a sua saúde física? Então, gente, só pode ser o item B, de bora aprovar. Viu como fica fácil? Por isso que tem que ler, tem que fazer leitura. Inclusive, eu tenho outro recado aqui antes de eu ir para a próxima questão. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva agora, tá? E já deixa o like aí, se está curtindo essa aula. E tem mais uma novidade, se você quiser conteúdos mais exclusivos, aulas mais completas, material elaborado, quer estudar mais perto da gente, quer ter acesso à nossa comunidade de estudos, quer ter acesso a outros materiais, a simulados, quer ter acesso ao nosso acompanhamento pedagógico semanal, você pode se tornar agora membro do nosso canal e participar do nosso clube. Meio que abaixo dessa aula tem o botão Seja Membro. Se você clicar nesse botão, você pode se tornar membro por apenas R$ 6,99 por mês. Você vai ter acesso a aulas exclusivas, bônus exclusivos, um curso, uma qualidade de curso completo, com aulas teóricas e práticas, cursos e minicursos de vários assuntos diferentes e disciplinas diferentes lá dentro do nosso clube de canais. Então, clica aí para fazer parte, já tem uma turma entrando e a gente está muito feliz com isso porque agora a gente pode ajudar vocês ainda mais com um preço muito acessível. Você faz a sua assinatura e pode cancelar a qualquer momento. Olha que coisa maravilhosa. Digamos que a sua prova vai ser daqui a 4 meses. Você passa 4 meses conosco na sua assinatura e depois você pode cancelar caso você não queira mais, por um preço muito acessível. Não vai comprometer sua renda, não vai comprometer o seu limite e vai ficar sendo cobrado de forma recorrente a cada mês, R$ 6,99, para ter acesso a vários bônus aqui da Educare. Então, clica aí, se torna membro e vem estudar conosco de forma ainda mais profissional. Tá bom? Bora lá. Te vejo na comunidade, hein? Vamos para a próxima. Questão 4. Sobre a Base Nacional Comum Curricular BNCC. É incorreto afirmar que, para saber o que está incorreto, tem que ter leitura. Então vamos lá, alternativa A. É um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais
que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. O A está certo, ó. É ali já o primeiro parágrafo da introdução. Está falando exatamente isso aqui. Inclusive, esse termo aqui, ó, aprendizagens essenciais, ele aparece lá em destaque, na cor azul. Ele já deixa claro que esse aqui é o ponto mais importante desse parágrafo lá da introdução. B. Define que ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas no documento devem assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 20 grandes competências gerais. Já encontramos o nosso erro, olha lá, 20 não, 10. 10 grandes competências gerais. Olha o gabarito, item B. São só 10, gente, 10 gerais. C. É referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas das redes escolares dos estados, Distrito Federal e dos municípios e das propostas pedagógicas das instituições escolares. Certinho, realmente, ela é a referência. A BNCC é uma referência. A BNCC, gente, não é um currículo. Cuidado com isso, tá? Ó, a BNCC não é currículo. A BNCC é uma referência. D. Aplica-se exclusivamente à educação escolar e é orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam a formação humana integral. Sim, tá certo. Muito cuidado, ó. Sempre que eu falo para vocês assim, ó, quando você vê a palavra apenas, exclusivamente, fica em alerta, porque quase sempre está errado. Quem já é nosso aluno há um tempo, já estuda conosco, nos acompanha, sabe que eu sempre faço essa fala. Quase sempre. Eu não digo sempre, porque, ó, nesse caso aqui tá certo. Aplica-se exclusivamente à educação escolar. O que se aplica exclusivamente? A BNCC. Exclusivamente à educação escolar. Por isso que é quase sempre. Então isso aqui tá certo. Cuidado, fica atento. Tem que ter leitura, tem que ler. Beleza? Vamos para a próxima alternativa, nelas, a competência definida para como a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Certinho. Esse aqui é o conceito de competência, que inclusive eu falei lá na outra questão, lembra? Show de bola. Vamos para a questão 5, para a gente fechar nossa aula. Questão da VUNESP, ela diz assim: a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, é um documento de caráter, que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades de modo que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua, assinar a alternativa que preenche correta e adequadamente as lacunas do inserto. É o seguinte, se você prestou bem atenção na última questão, você vai acertar essa daqui com muita tranquilidade. Já sabendo que a BNCC é um documento de caráter normativo, ela é uma norma, é uma regra, ela precisa acontecer, nós vamos eliminar o item A, o item D e o item E. Ficamos agora entre B e C, ó. Que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da... Onde que tem etapa e modalidade? Somente na educação básica. Educação básica. Vamos ver o que diz aqui o item B, diz educação especial. Ó, tá fora. Já temos o gabarito. Alternativa C. C de Corolla, que é o carro que vocês vão ter. De modo que tenham assegurado seus direitos e aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o PNE, Plano Nacional de Educação. Por que que aparece o PNE bem aqui no final? Porque tudo está conectado, gente. O PNE é o nosso Plano Nacional de Educação. Lá dentro dele tem diretrizes, tem metas, e tudo o que vai acontecer dentro dessas metas, que deverão ser alcançadas, precisam de uma referência. Tudo está conectado. Todos os níveis de planejamento estão conectados. Planejamento educacional, que é o próprio PNE. Depois, planejamento curricular, eu preciso de uma referência, de um documento que me dê uma diretriz para chegar e atingir essas metas. Então, todos estão conectados. Por isso que o PNA aparece aí também. Beleza? Então, gente, é isso.
Deus abençoe vocês, obrigado por essa aula. Se gostou mais uma vez, deixe o like. E eu te vejo então na nossa próxima aula. Fique em paz, até a próxima. Valeu!